A gente cai, mas a gente volta. A gente estava fazendo transmissão aqui com a Alessandra e deu uma leve caída. Um tombamento real. Agora, vamos ver se agora funciona. E ela apareceu ali já, hein? Deixa eu pôr o nome dela para vocês seguirem. E hoje eu tô de DJ, tem música, tô ouvindo no bolachão. Deixa eu mandar aqui, solicitação. Ah, voltamos. Voltamos. Você tá me ouvindo bem? Super, e você? Tô bem, tô esse fone é meio maluco. Eu tô te ouvindo super bem. Faz de conta que a gente não se viu ainda, então bem-vinda. Obrigada, Uezinho, saudade. Pois é, obrigado por ter topado essa loucura. E eu tava falando pra você quando a gente tombou, eu coloquei no Uhum. 4G também, que às vezes o Wi-Fi prega umas É, peças. fiz a mesma coisa, vamos torcer. Rezar. E aí Né? eu tava falando que hoje eu tô muito feliz que sempre são amigos, né? Mas hoje são amigos que eu tô morrendo de saudade. Faz um tempão que a gente não se vê. Ah, E eu tô nem até... falo. E hoje eu coloquei até um som, coloquei tô de DJ. Ah, E é amo. um, e é um disco É o que há último, muito. né? É. E É é o um disco último de que estúdio eu. dela, né? É um disco que eu não chego lá. Eu não chego lá que eu digo assim, não ouço tanto. Cadê? É. Deixa eu pegar, deixa eu mostrar. Esse aqui, eu gosto muito, mas não ouço tanto. Mas hoje. Eu ganhei uma vez de aniversário da minha cunhada e do meu irmão, eles me deram uma caixa especial. Eu já tinha, né, o vinil, mas eles me deram uma caixa que tinha o Tem vinil e aí pôster, um monte de saiu coisa, né? pôster e tal, maravilhoso. Nossa, eu amo muito. É, 80, né? Foi um ano muito. Ela produziu muito, né? Parecia que ela estava meio que adivinhando, né? É, Que ela é. fez o Saudade do Brasil e gravou esse álbum Esse também, disco né? que eu acho que é um dos mais bonitos de qualidade. Também estava chegando mais, né? A É. tecnologia estava avançando, então anos Sim, sim, 80 tá. Ele é é, mais limpo, assim, a voz dela é mais. Não sei. Posso estar com louco certeza. também. Não, eu acho que você tem Você razão, é? porque eu acho que um que se equipara a esse, né, em termos de qualidade, é o Elise Tom, que assim, a gente não gosta de ser vira-lata, né, não gosta de ter complexo de vira-lata, mas esse foi todo gravado lá em Los Angeles, que era onde tinha, né, uma tecnologia muito mais power do que mais tinha aqui, né? hardcore, Né, é. E né. recentemente, nem fiz introdução, a gente já sai conversando, mas recentemente É, saiu uma vez. Não, recentemente não, tem um tempão já, né? Tem uma versão. Foi agora que eles relançaram? Não, agora eles relançaram o L70, não é? Teve eu algum acho que relançamento foi há do Elise pouquíssimo Tom, você disse? tempo. É, Não foi de acho que 72? Foi de 72, 72, eu acho a que é, capa da da cadeira cadeira, né? A de. capa da cadeira. É o primeiro com o César, né? É. Isso. Mas eu Hum. lembrei disso porque tem uma versão muito legal do Elise Tom, que é uma versão que tem falas deles no estúdio. Não sei se você já Ai, ouviu. esse eu nunca vi. Esse eu Entre nunca uma vi. faixa. Onde ele tá aqui? Tá difícil de pegar, tá lá em cima. Mas Hum. ele tem um. Ele tem os respiros do estúdio, assim, então tem fala dela com tom, é muito legal. Nossa, Vou, vou dar um maravilhoso. jeito de É. te dar esse, já que esse você não tem, Ah, eu vou não tenho. achá-lo. Quando foi lançado o remasterizado, mas já faz anos, faz mais de 10 anos, esse aí eu comprei. É um CD remasterizado, então a gente que gosta de bolachão, né? Às vezes É, você ouve o CD, porque o CD anterior a esse eu ouvia, eu falava, não é a mesma coisa, né? Mas o remasterizado eu já achei ele mais próximo do que era o som do vinil. Agora esse aí pois deve é. ser sensacional. Bom, mas apresentar você para as pessoas aí, que é uma amiga minha de longa data. Isso é, não temos mais de Longuíssimo. 20 anos. Mas é por aí que você me conheceu. Eu acho que eu tinha essa idade ou menos Eu, até, talvez. Já era... eu tava pensando, eu lembro exatamente o dia que eu te conheci. É um negócio louco, porque a gente já interagia pelas redes sociais por causa do Portal Maria Rita, né? E eu não Isso. sabia, você interagia comigo falando Portal Maria Rita, eu não sabia quem era Portal Maria Rita. E aí um Era uma dia, criança, era um bebê. você começou com o quê? 10 anos, né, fazendo Portal? 10 anos. 10 anos. Eu acho que isso já foi depois, eu acho que foi lá para 2004, 2005, mais ou menos, que a gente começou a interagir. Aí em Nossa, 2000, eu tinha 11, 12, 13, por aí. eu lembro bem que quando Assustei, ela, assustei agora.
Pois é. Mas é o meu caso, né, também, porque eu também comecei a escrever programa de rádio com 13 anos. Então, quando eu falo, né, as pessoas falam assim, nossa, né, começa a fazer conta, né? Você vai sofrer isso também, vai falar assim, nossa, mas quantos anos ele tem, né? Porque se Pois em é. 2005 ele estava fazendo algo, dá a impressão que você, mas é que a gente era muito criança quando a gente começou, né? Quer dizer, eu num outro A tempo gente e era você agora. muito criança. É. É, recentemente eu tenho um casal de amigos de uma banda chamada Carne Doce, e a gente estava Hum. conversando, eu falei, não, porque eu trabalhei com Aretha, Vanusa, aí eles, mas você não Como tem pode idade ter para sido? isso, né? Eu falei, tem, Exatamente. que eu Porque era muito bebê. em 2011, eu era um sábado, um dia como hoje, assim, e eu segui a Areta e ela falou: "Vem me ver, tem show aqui no Teatro Décio de Almeida Prado, no Itaim e tal". Peguei meu filhote, que na época tinha 11 anos, falei: "Vamos lá agora". E aí quando a gente chegou lá, eu assisti ao show e no final tinha lá uma mesinha vendendo CDs e era você que estava lá. E assim, de Era eu. verdade, naquele dia, eu não liguei o nome à pessoa. Eu não me liguei que eu estava falando com o Portal Maria Rita naquele dia ali. Aí Povo, depois que caiu o- a ficha. Caraca, a gente tem que achar essa data desse show que é possível É, achar e fazer o que eu, aniversário de amizade, deu oficialmente. 10 anos. Já deu 10 anos, porque foi Pois 2011 é, isso. E aí você feliz não tá, você 10 já estava na anos. faculdade nesse ano? Ou eu tava ou tava um ano antes, porque eu comecei 40 antes É, da faculdade, então para mim comecei a trabalhar antes mesmo de é. saber olha que louco. Pois é. Eu acho, porque eu acho que quando você foi fazer jornalismo, você comentou comigo, e aí eu já meio de cara eu já virei meio sua madrinha, porque você veio me Não, contar, né, que você ia fazer jornalismo, né? completamente, a minha madrinha total, assim, eu sempre gritava para você opiniões, enfim, eu sei que você acompanhou Nossa, bastante coisa. fui dar palestra lá para vocês na Foi, faculdade, e tal. pois é, Maravilhoso. isso que é amiga. Hum. Mas eu quero falar de você, que eu ouvi Hum, recentemente, essa semana, inclusive, olha a coincidência, um podcast que você participou, foi. e que nele você falava do Zusa, da Rita Lee, e acho que essa história eu não sabia, e eu queria que você, resumidamente, contasse o começo de tudo para Alessandra Alves. Então, é isso que eu tô falando, né? Eu tinha 13 anos. Esse podcast que você falou, vamos fazer a broderagem também, né? Porque afinal de Bora, contas, divulga, divulga. né? Chama Velha Escola, é um podcast, está no Spotify, no Apple Podcasts. São dois amigos, um deles, os dois são meus amigos, mas um deles é meu amigo, né, de colega, inclusive, Felipe Bueno, e eles têm uma conversa lá, ele e o Luiz Alberto, eles são colegas de escola, né? E aí eles ficam falando sobre música. E aí a cada programa redondo, né, cada episódio, né, o 5, 10, o 15, o 20, eles convidam algum amigo para ir lá contar uma história. E aí eu fui lá e contei essa história, que eu com 13 anos, eu sempre escutei muita música em casa, a gente sempre gostou muito de música. Meus pais, assim, a gente saía para comprar os álbuns, né, quando eu era criança, e aí eles gostavam muito, assim, principalmente de MPB, Roberto Carlos, e rock, né? E eu amava a Rita Lee já, eu assim, desde 10, 11 anos, desde o disco dela de 1980, né? Pronto, já entreguei a minha idade agora. Que é É, qual? Eu trabalho o mais disco com de anos do 19, que com idade. o disco dela de 1980 é o que tem Lança Perfume, que tem Baila Comigo, que tem Caso Aquela Sério. a capona clássica, né? Ela com aquele macacão, que depois tem até um buchicho, né? Com o mesmo o macacão parecido Uhum. que a Elisa usou no Trem Azul e Do tal. trem azul. E eu fiquei siderada com Rita Lee naquele disco, e aí eu comecei a comprar os discos dela anteriores, e aí eu vi que Rita Lee era muito mais legal até do que aquilo que eu estava ouvindo naquele ano, porque 80 é assim, a explosão, 79 e 80 a explosão da Rita como artista pop, né? Ela continuou sempre fazendo rock, mas ali ela entra numa pegada muito pop. Aí eu comecei a escutar os discos anteriores dela e vi que era mais ainda a minha praia. Eu amava Rita Lee e a gente escutava todo dia, no final da tarde, às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, tinha um programa na Rádio Jovem Pan. A Jovem Pan era uma outra rádio, né? Naquela época, estou falando de anos 80. Era uma rádio, tinha notícia, tinha esportes, e é um negócio meio maluco, né? Da gente pensar, né? Que 5 horas da tarde, uma rádio.
Será que foi só pra mim que travou ou pra todo mundo? Uma ligação, gente. Olha que louco, desculpa. Louco. Aonde parou? Você, quer dizer, você parou falando que 5 horas da tarde. É, parava tudo e começava o programa do Zusa, que era basicamente um programa de música, né? Ele tocava lançamentos, ele contava histórias, o Zusa, né, como produtor barra crítico sempre trazia a opinião dele sobre músicas e tal. E ele toda quarta-feira ele lia cartas, né, dos ouvintes, as pessoas me mandavam comentários lá e tal e pediam para tocar Não, música. eu tô amando a sua intimidade. O Zusa. Ai, gente, porque o Zusa era isso pra mim, assim, foi muito louco, porque assim, eu tinha 13 anos, aí começo do ano, meu pai chega em casa, naquele dia, porque a gente escutava esse programa todo mundo, meu pai escutava voltando do trabalho, eu e minha mãe e meu irmão escutávamos voltando da escola, era tipo, a família inteira escutava o programa. Naquele dia X lá, a gente não ouviu, meu pai chegou em casa falando, o Zusa vai fazer um programa do ouvinte toda última quarta-feira do mês, toda quarta-feira ele lia cartas dos ouvintes. Toda última quarta-feira ele ia fazer um programa que ia ser inteiro escrito por um ouvinte. Ele falou, por que você não faz um programa sobre a Rita Lee? Eu falei, imagina, que isso, gente, tem nada a ver. O Zusa só toca música de gente grande, né? Pensei, porque Rita Lee era uma coisa muito jovem, né? Muito de música de gente jovem e tal. Jovem, Eu Tim. falei, jovem. Eu falei, gente, o cara toca Duke Ellington, né? Toca Billie Holiday. Ele não vai fazer um programa sobre a Rita Lee. Aí eu fiz um programa, peguei papel ao maço, aqueles que a gente usava para fazer trabalho de escola, né? Escrevi os Eu usei textos, bastante. escolhi as músicas e pus no correio e mandei. Aí umas 2 semanas depois, de novo, naquele dia lá a gente não estava ouvindo, meu pai chega e fala: Amanhã o Zusa vai fazer o seu programa. Eu, o quê? E aí ele fez, né? Ele fazia o programa assim, desse jeito mesmo, lendo os textos que o ouvinte mandava e tocando as músicas. E aí ele separava uma fita cassete, ele gravava uma fita cassete do programa e falava para a pessoa que tinha feito o programa ir lá buscar. E aí eu fui num dia de semana à tarde, assim. E aí eu lembro que eu mandei o programa, fui lá com a minha mãe e tal, e ele ficava me olhando assim, porque acho que ele ficava pensando, não é possível que essa menina tem 13 anos, é porque acho que ele achou bom, né, o programa. E aí, assim, é o que eu falo, às vezes quando as pessoas perguntam, né, quando que você começou, né, a sua carreira, né? Eu A falo, eu sou sua daquelas grande pessoas que pode estreia. falar, né? Eu sei o dia, mês e ano, né? Porque foi nesse primeiro programa. E aí, a partir dali, aquela coisa que as pessoas às vezes têm dúvida, né? Ah, eu fui para o ensino médio, não sabia o que eu ia estudar. Eu nunca na vida tive dúvida, eu sempre soube que eu ia ser jornalista, porque desde esse dia eu já era jornalista, na minha cabeça eu já era. E aí eu fiquei Não, escrevendo para o programa do Zusa a minha adolescência inteira, até acabar o programa dele, que foi quando eu fiz 18 anos, justamente no ano que eu entrei na faculdade. E aí eu continuei escrevendo, assim, mandava essas cartas, fazia críticas e tal. E eu entrei na faculdade de jornalismo convencida de que eu ia trabalhar como crítica de música depois. E eu fiz de tudo na vida. Nunca fui crítica de música. Louco, né? ó, É. ainda há tempo aqui. Pois é, não, assim, eu já escrevi muito sobre música no meu blog, assim. Eu não vou dizer que eu nunca fiz nada sobre música, já escrevi muito, acho que inclusive no meu blog, música e cinema são as coisas sobre as coisas mais eu escrevi. Mas eu nunca, até hoje, ganhei um centavinho, assim, com música. Atenção, veículos estão perdendo. Não, e agora eu tô Uhum. pensando que a gente é mais parecido do que eu achava, do que eu sabia, na verdade. Achar eu sempre achei, É porque essa né? sua história com o Portal Maria Rita é muito nessa linha, né? Porque eu lembro, eu comecei, enfim, foi um laboratório para mim, né? Ali Uhum. de saber que eu gostava de escrever, de ter blog, rede social, É. e show, música, comunicação. Eu sabia que eu Uhum. queria trabalhar com assessoria de imprensa, eu nem sabia direito o que era. Que louco, né? E É. eu conheci a Areta por causa da mãe de uma amiga minha que também eu era fã da Maria Rita e a gente ia nos shows. E aí a Areta falou: eu tô procurando alguém jovem para trabalhar comigo, não sei o quê. Eu tinha, sei lá, uns 16 anos, eu acho, 17. Eu fiquei tipo, muito legal, eu não sei fazer nada, mas a gente aprende, né? Uhum. E Uhum. aí eu fiz tudo, assim, a gente fez assessoria de imprensa, redes sociais, quando Redes nem sociais. existia o que a É, gente entende hoje, né? Como é, rede social, mas já tinha Twitter, tinha Orkut, tinha é. blog, site. Fui hold, produtor, a gente fez tudo, assim, foi, para mim, Uhum. ela foi quase,
quase mais que a minha própria É, faculdade, assim, né? A gente é, aprendeu na eu, estrada. pois é, eu tenho, assim, por muitos motivos eu tenho um carinho enorme pela Areta, e um deles é por ter conhecido você, porque foi por causa E desse show. Ah, é lógico, você sabe que isso é verdade. É, foi por causa desse show que eu te conheci. Gente, vocês não sabem como era o Wesley. O Wesley era o emo, mais emo que você pode imaginar. Cabelinho assim era em uma cima, mistura eu emo era muito gótico, né? fã de Fresno e de Maria Rita, né? Então na escola ninguém me aceitava, nem um grupinho, porque era muito Ai, versátil. então. É, que aliás, Eu te- nesse programa, nesse episódio do Velha Escola, eu falo isso também, né? Que eu tinha assim muito pouca interação com o pessoal da minha classe. Eu tenho algumas amigas que são muito minhas amigas até hoje, mas era um grupinho muito fechado. É, no geral, o pessoal não curtia muito esse meu ecletismo, assim, né? Porque aquela coisa, eu era gostava um de coisas que ET, ninguém né? gostava, né? Não Pois tem é, pois problema. é. Mas você falou do Zusa, me vem muita. Eu lembro que eu li um livro dele, se eu não estou Hum. enganado, que ele da era dos festivais, acho que é dele esse, não é? Sim, a Foi um Era dos dos primeiros Festivais, que eu uma li. parábola. É, É, é. foi na época que é como uma bíblia, né? Ele é um bitelão, assim. Uhum, Foi na época uhum. da escola, assim, também, que não achava muito minha turma, eu me enfiava na biblioteca, que a Dona Yara, que era bibliotecária, era super fã de Elise, a gente ficava lá e ela ficava me contando Tipo, várias era coisas. sua. Tipo, ela era sua É, turma, né, na escola, né? ela era minha turma, sempre, É. E você falou do Zuz, eu tenho uma única história com ele, não fui no É. programa de rádio, não escrevi, mas a Patrícia Simonal, que eu conheci também por causa da Areta, É. ela me levou numa premiere do musical do Simonal. E aí ela me apresentou pro Zuza, assim, tipo, Zuza, esse é aquele menino que eu te falei. Eu fiquei assim, tipo, muito numa crise de bobeira e caí, e, tipo, eu atrapalhei, assim, né? Mas como assim, Zuza? E aí eu caí, Usos. quem me segurou foi o Nelson Morta, assim, foi, tipo, muito engraçado. Eu Nossa, caí no que Nelson, assim. história muito. Aí eu O virei Nel, assim, falei, é. Patrícia, eu vou desmaiar agora. Pois é, o Zusa, ele tinha tanto orgulho, assim, de ter formado, porque, assim, não existia rede social nos anos 80, mas o programa dele acabou criando ali uma espécie de uma comunidade de pessoas que gostavam muito de música. Então, assim, eu tenho um dos meus grandes amigos da vida até hoje, é o G-Toque, que é um guitarrista, professor do Conservatório de Tatuí, aliás, vai lançar disco agora um álbum novo agora em janeiro, e aí a gente até podia combinar um esqueminha para ele apresentar isso aqui para você também, porque é um som Olha maravilhoso, lá, olha lá. é uma coisa meio, é som instrumental, né, um negócio meio Toninho Horta, meio Pat Metheny, ele é um cara maravilhoso e é um amigão, assim, a gente é amigo desde que eu tinha 17 anos, e eu conheci o G numa festa, quando o programa do Zusa fez 10 anos, o Zusa fez uma festa num bar que ficava ali no bairro de Campo Belo, em São Paulo, chamado Inverno e Verão, que inclusive era do pessoal do Zimbutril. Ele fez o Ó, programa dele, ele fez o programa dele direto de lá, né? E aí, além de ter conhecido, além de chamar convidados, músicos e tal, imagina quem estava lá, Geraldo Vandré, gente. Eu dei de cara com o Geraldo Vandré nesse dia. E aí eu conheci o G. Nesse dia a gente começou, a gente fala, você, porque todo mundo escrevia essas cartas para lá, era muito mesmo, sabe, esse sentido de comunidade. Então tinha eu, tinha o G, tinha um cara chamado Chico Nascimento, que era um cara da Moca, que era um cara muito divertido, que ele escrevia, ele tinha umas tiradas, uns. Nossa, é engraçado porque assim, umas pessoas que a gente infelizmente perdeu contato, mas o G naquele dia a gente trocou endereços e a gente começou assim durante alguns anos, quando não existia e-mail, quando fazer ligação telefônica era um negócio muito caro, a gente se comunicava por cartas. olha E assim, ele só. foi. E era uma coisa. Assim, a gente gravava fitas, sabe aquela coisa de mixtape, né? A gente gravava fitas um pro outro. Então, assim, coisas que eu gostava muito de rock. Ah, se É, eu contar para as pessoas jovens que me é, seguem e que te seguem também, fita é tipo uma playlist, tá? Ali do Spotify. é, Mixtape é isso. Você junta ali um balaio de é, canções. Gravava, né, num negocinho que era desse tamanho, assim, chamado fita cassete, tinha de 60 minutos, de 90 minutos. E o correio, naquela época, os correios tinham até uma embalagem para você mandar fita cassete para as pessoas. E aí o G Olha, gravava um monte de coisas de jazz para mim, de música instrumental principalmente, e eu gravava umas coisas de rock para ele. E aí a gente mandava cartas comentando, né, as músicas e tal. E a gente realmente ficou muito amigo até hoje. Ele foi meu padrinho de casamento. O casamento não continuou, mas a amizade continuou, pra você ver. E foi uma amizade que começou lá por causa do programa do Zusa.
Tanto que o Zusa, quando ele escreveu o livro de memórias dele, que chama Música nas Veias, que o programa do Zusa chamava Programa do Zusa, um programa para quem tem música nas veias. Aí, uns 10 anos atrás, não sei, eu me perco um pouco nas datas, um pouco menos, um pouco mais do que isso. Ele, acho que mais, ele lançou um livro de memórias que chamava Música nas Veias, e ele fez um capítulo inteiro dedicado para o programa de rádio. E eu tô Não. citada nesse capítulo, Ah, não! inclusive, tá lá. Tá lá. E Que era justamente, chique! e ele falava justamente desse orgulho de ter as pessoas se formado ali, se juntado em torno, né, do amor pela música, né? Então é um negócio. Você vê, a gente vê hoje em dia, né, o pessoal falando de fóruns, de comunidade e tal. Antigamente existiam algumas coisas parecidas com isso, só que não tinha o alcance que tem hoje, né? É, não, tô aqui. Ai, por que que eu nasci em 93? Poxa, mas. Ah, E mas aí hoje o você falou alcance da. é muito maior. É, é. Nem me fala. Imagina, isso aqui que a gente está fazendo. Eu lembro de Imagina, uma entrevista imagina. da Dercy para o Jô, que ela estava incrédula com o celular. Ela falando, É, Jô, o celular! Você liga! E a pessoa! E o Jô, é. tipo, e ela assim, em choque, né, com essa tecnologia. Como é isso, né? Pois é, mas você falou da fita, e você ainda tem cassete, fita, essas coisas? Ou porque tá voltando também, né? Tem. De todas, faz uns 4 anos, mais ou menos, eu fui atrás de uma dessas vitrolas, né? Vitrola mesmo, né? Mas é um retrô, moderninho. E ele tem tudo, ele só não tem o toca-fita. É um negócio que eu ainda estou Ah, procurando para eu tocar, porque eu, inclusive, assim, eu tenho um aparelho de som que eu lembro que quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, os meus pais me deram de presente de aniversário e eu fiquei felicíssima, porque ele tinha dois espaços para fita. Então você podia gravar de fita para fita, que era uma coisa muito difícil, né? A gente conseguia é. gravar as fitas, normalmente o que que era um 3 em um Tinha aparelho um 3 aqui e em um um. aqui, era isso, né? Ele Tentando tinha o lembrar. toca-fita, o rádio e o toca-discos, Em né? cima, assim. Ah, lembrei, era um. Era um 3 em um. Você conseguia gravar as fitas, essas fitas que eu gravava para o G, por exemplo. Eu pegava os meus discos e gravava na fita nesse mesmo aparelho, né? Porque aí ele era um conjugado, então o som era o mesmo som, você não gravava no som ambiente, né? Você não precisava colocar o álbum para tocar e você gravar no som ambiente. Então ele gravava dentro desse mesmo aparelho. Só que normalmente tinha uma fita só. E aí, quando eu ganhei um aparelho de som desses portáteis, que ele tinha lugar para duas fitas, aí você conseguia gravar de fita para fita. Nossa, para mim foi uma maravilha, porque aí eu conseguia fazer as minhas fitas, porque eu estudava na ECA, nessa época, né? Eu estudei na Escola de Comunicações e Artes da USP, e lá, além da biblioteca, tinha um negócio que chamava hemeroteca, que era um depositário de fitas cassete. Então, na faculdade, Uau! o meu Você acesso, ficou assim, a coisas que louca. eu não conhecia, fiquei completamente louca, porque, assim, coisas que eu não tinha. E aí que foi legal, porque eu pegava a fita na faculdade e conseguia gravar em casa, para ter em casa também. Umas coisas loucas, né? É. Hoje em dia a gente tem Eu tudo no peguei, Spotify. eu peguei pouco a fita, mas eu lembro que eu tinha É, algumas fitinhas que eu gostava muito, é. tipo, Não tem onde ouvir, né, agora, né? é, né, você compra... É. E aí eu lembro que eu gravava algumas coisas, assim, acho que talvez a Nova Brasil. E eu tenho, É. nessa última mudança, eu guardei algumas, assim, que eu quereria saber o que que tá ali. Um Aham, dia eu vou ter esse. ir atrás, né, e conseguir, para conseguir ouvir de É, novo, né? Por exemplo, é. os programas que eu fiz nos USA, tá tudo em fita cassete. Para eu ouvir de novo, eu tenho que arranjar algum Ah, aparelho que me e você, permita. você tem isso registrado ainda? Tem, eu guardei todas essas Não, fitas, mas aí parou. imagina. Aí parou. Assim que sair, assim que acabar essa live, a gente vai se ligar, vai achar e vai transformar isso no MP3 e vai pôr no YouTube, assim, porque não. Eu tenho até curiosidade, porque assim, o primeiro que eu fiz foi esse da Rita Lee, chamava Um Pouco de Rita Lee. Mas aí depois eu fiz mais uns 2 ou 3 programas. Eu lembro que eu fiz um sobre festivais, depois eu não lembro mais o que que eu fiz, mas eu me lembro que uma vez por ano, pelo menos assim, porque por mim, né, Engraçado. se dependesse de mim, o Zusa podia contar comigo sempre, eu podia fazer programa todo mês, né? Mas tinha outras pessoas, né? Então Tinha a outras. minha É, ansiedade tinha que ser um pouco contida. Então e era uma coisa assim, era um frisson. Eu ficava esperando toda quarta-feira, às 5 da tarde, eu já ficava com a fita pronta para gravar, porque eventualmente ele ia ler alguma carta minha, né?
E aí ele lia, e É, ele fazia uns comentários no ar. Nossa, era o orgulho da é. minha vida. Tem um comentário aqui da Nair Soares. A Nair está assistindo a todas as lives desde ontem. Essa daí é Ah, é? amigona. Que bom, um Ela beijo comentou pra ela. aqui que ela fez faculdade de comunicação e tinha uma biblioteca de VHS. É, Olha, na é. FAAP, onde eu faço pós, eles têm também uma videoteca, Uhum. né? E aí tem Uhum. lá DVD, Blu-ray, tudo. Blu-ray Uhum. também, que é outra coisa que acho que eu sou a última pessoa que tem Blu-ray. Parou É de fazer, difícil, né? é, É uma tecnologia é, maravilhosa, mas não tem muito onde ver, né? Complicado, né? é. E tem, mas eu estava lembrando que recentemente, Uhum. agora, tipo, esse mês Uhum. passado, voltei a São Judas visitar o pessoal da Ah, televisão, tá. que eu morro de saudade, amigo de todo mundo. E aí eu perguntei, eu falei, cadê aquele acervo? Porque eles tinham todos os trabalhos dos alunos de jornalismo, de rádio, publicidade, Uhum. enfim, de comunicação em fita. E é um Uhum. acervo, imagina, de toda a história da São Judas, assim. E o mais louco que eu tenho para contar agora, neste momento, é que, por exemplo, o trabalho que Breaking eu fiz news. na Uhum. faculdade de televisão, eu fiz estágio lá anos na televisão da faculdade, ele não existe mais no digital, porque a faculdade foi vendida, tudo mais, mas a gente achou essas fitas agora. Olha que Caramba! loucura. Nossa, que Essas loucura! fitas estão lá, intactas, perfeitas, rodam, a gente assistiu, e não existe mais no E não YouTube. tem no digital. Que loucura, né? É, justamente quando você começou a falar, eu achei que ia ser o contrário, que ia ser do tipo assim, não, não, isso aqui tá tudo nessa pasta zipada aqui. Achei que tava tudo Não. salvo assim em ambiente digital, né? Eu tenho meu HD, que eu guardei tudo da época de Tá. faculdade, mas assim, a própria universidade não tem o Que registro loucura, né? no digital. E essa conversa não era esse rumo, mas a gente acabou virando analógico versus digital, e para mim tá ótimo, tá É uma coisa maravilhoso. meio Aquários, né? Tem um diálogo no Aquários, né? No filme do É, Kleber Mendonça, você é, vê que é meio isso, né? Da você falou Sônia Braga, aquário. né? Não, maravilhoso. Minha mãe tá aqui, eu obriguei ela a assistir pelo menos umas 5 vezes esse filme comigo. Nossa, é muito maravilhoso. Eu amo muito. É, não, mas você falou aquário, eu lembrei de outra coisa, que é só coisa de comadre também, mas a gente faz aniversário no mesmo dia também, né? No mesmo dia. É uma coisa, é incrível, assim. Eu, você, Olga Benário, Martinho da Vila. Não Ó, lembro se tem mais gente importante, assim. Mas eu de lembro que eu fora fiquei tem, muito tem a feliz. minha amiga Jennifer Aniston, Ah, ela não é dia 13? Eu acho que ela é dia não é? 11 ou Ela é dia 13. Eu acho que ela 13? não é, eu acho que ela não é Ela é exatamente por no mesmo ali. dia da gente. É. Não, eu É, lembro que quando eu soube a gente já era muito amigo, a gente já tinha muito. Não que a gente fosse amigo de sair, porque senão a gente saberia a data de aniversário um do outro, mas a gente já tinha uma conexão grande. Quando eu soube que você fazia aniversário no mesmo dia que eu, falei, ai, isso explica muita coisa, né? isso explica muita É, coisa. Pois é. é, Mas, é. ó, essa é uma conversa curta, poderia ficar horas e horas e Com muitas horas. certeza. E o tema do festival esse ano, toda edição a gente coloca uma temática, né? A temática desse Uhum, ano é a Caixa de Pandora. A gente está fazendo uma alusão ao mito, uhum, puxando o lado bom, a parte boa, que quando uhum, Pandora abre a caixa, saem as coisas ruins e ela fecha tempo de guardar uma única uhum. coisa, que é a esperança. Então a gente está todo esperançoso para o ano que vem, para o mercado voltar a abrir, Com as coisas, certeza. né? Enfim, um Brasil e um mundo mais empático, pelo amor de Deus. É. E aí tem uma pergunta final para os convidados, que é o que você para as gerações. É, travou? Travou, Travou, não Maite? ouvi. Agora voltou, mas Ah, eu não ouvi a pergunta. não, a pergunta era o que você guardaria na sua caixa de Pandora para gerações futuras. Assim. Ah, eu acho que a tolerância. Eu acho a gente tem que se. Tolerância, né, é uma coisa que a gente vê muito, né, associada a essa questão, né, da empatia, essa questão de um entender o outro, mas eu vou um pouco assim, um pouco além, né? Eu acho que tolerância, eu pego um pouco sabe aquela coisa, "Ah, eu não tolero isso, né? De você aguentar mesmo, sabe? Porque a gente acha que eu associo, né, ultimamente a ideia de tolerância com essa questão de diversidade, com essa questão de acolher o outro. É, e isso daí é uma coisa assim, se você está num ambiente, né, de gente civilizada, né, se a gente está num ambiente de pessoas, né, que não pregam o obscurantismo e tal, isso daí parece que é uma coisa meio default, né, aquela coisa assim, a gente tem que ser assim, não tem que ser de outro jeito, né,
A gente tem que aceitar todo mundo como é. Mas o tolerar, para mim, também, ele está muito numa chave de. Tem coisas, tem pessoas, tem atitudes que são absolutamente irritantes para a gente, né? Que tiram a gente do sério, que deixam a gente chateado, que deixam a gente irritado. Só que a gente tem que tolerar, porque a gente também irrita e cansa e choca os outros, né? Eu acho que tem uma coisa Uhum. da gente olhar muito para o próprio umbigo, né? E cagar muita regra mesmo, né? De dizer é assim ou é assado. E, pô, eu acho que, assim, a gente que é aquariano, né, Wes? A gente já tá numa coisa assim, Uhum. eu não quero mais ter que falar, né? Eu preciso tomar cuidado com o que eu vou falar agora, mas eu não quero ter que falar que uma mulher tem que ser respeitada pelo que ela é né, e não ser discriminada pelo gênero. Eu não quero que isso tenha implicações em relação à orientação sexual, em relação às etnias. Para mim isso já tinha que estar incorporado, né? Mas eu acho que assim, até pensando num mundo ideal em que isso já não é uma barreira, a gente ainda vai continuar lidando para sempre, né, com diferenças individuais muito grandes, e se a gente, né, se a gente se mantiver a ferro e fogo, tem que ser do meu jeito, nunca vai dar certo, né? Então, eu acho que a tolerância, ela, para mim, eu vou guardar a tolerância pensando que assim, ó, gay, negro, mulher, é, PCD, isso aí tudo já está incorporado, entendeu? Só que para além disso, né, nós somos indivíduos, nós somos pessoas e cada um tem a sua verdade, cada um tem seus valores, cada um teve a sua criação e em muitos momentos isso vai chocar aos outros. Então acho que a gente tem que aprender a se aguentar, a se tolerar, porque, claro, tem pessoas que são, né, talvez mais complicadas que outras por conta das suas histórias de vida, por conta da sua personalidade, mas no final das contas a gente tem que viver, a gente tem que conviver, né? Então eu acho que aprender a olhar com menos rigor, né, para as coisas que a gente acha que são tão importantes e que de repente às vezes não são, né? Acho que a maturidade vai trazendo um pouco isso também, e eu acho que hoje eu quero pelo menos olhar com tolerância, porque eu quero ser tolerada também. Não, nada a acrescentar, maravilhosa. Acho que não só por isso que eu te amo tanto, estou muito feliz com a sua participação. Obrigado, acho que, Imagina, enfim, amei. todo mundo adorou, tô vendo Isso vários corações. Fica vai ficar salvo, salvo. Ah, as pessoas fica podem ver, salvo podemos aqui no compartilhar. Instagram e as pessoas também estão assistindo no YouTube. Depois eu te mando o link todo. E isso Tá aqui vai bom. ficar na minha caixa de Pandora, as conversas para outras gerações. E para encerrar, eu queria fazer um brinde, porque Opa! nesta edição recebemos o apoio da Gran Cru. Você recebeu aí seu vinho? Eu recebi, olha aqui, Maravilhoso. aqui, ó. É o que eu vou fazer agora, Ah, terminando. Eu só não vou brindar agora, sabe por quê? Porque o meu é ah, branco e ele tá sem gelo. Mas poxa. assim que Não, terminar, ele vai para o refrigerador e hoje mesmo o importante eu é que vou brindar. chegou, o importante é que Ó, chegou aí. vamos E aí brindar. lembra, vamos. A Eu sua tô com o meu garrafa aqui, com a minha garrafa com eu o tava, seu. não, eu tava esperando o momento. Essa Opa, bebida é destinada a maiores de 18 anos, beba com moderação. exatamente. E é isso. Feliz ano novo, boas festas, vacina para todo mundo. Comida no prato, vacina no braço. E um grande fora Bolsonaro. E um grande fora Bolsonaro. Aí acabou. É tudo É que eu isso quero. aí. Obrigado, Ale. É isso. Um Obrigada, beijo Wesley. Te amo, viu? Até a também. próxima. Até.